Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um resumo sobre a salvação não é obra humana. Texto bíblico está em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. É a leitura bíblica. Em Tito 3, 5 diz: não pelas palavras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nesse comentário, nós vamos trazer o fundamento da salvação que está centrado em Deus, porque a salvação é um ato da graça soberana de Deus em querer salvar todos os homens. Então, ela não é algo meritória, da qual pode ser conquistada pelos homens, mas ela é um dom divino, que é evidenciado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, quando Paulo, aqui em Efésios capítulo 2, o versículo de número 1 ao versículo de número 3, ele vai destacar o que é a condição da humanidade antes da obra regeneradora de Deus ali na cruz do Calvário. Então, o pecado de Adão e Eva, nós vamos ver que ele deformou a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança ela não foi extinta, mas ela foi afetada ali pela queda, pela transgressão de Adão e Eva. Então, Paulo mostra que o estado de pecaminosidade da raça humana, dizendo que antes o homem estava morto em ofensas e pecado. Então, ele traz aqui a nossa condição. Morto é aquele que está separado, que não relaciona, que não tem mais vida. Então, Paulo está trazendo essa ilustração que o homem sem Deus, ele está afastado, ele está separado de Deus. E anda segundo o curso deste mundo. Então, ele é contrário à vontade de Deus, seguindo um padrão de vida diferente daquilo que a Bíblia ela nos revela, daquilo que ela nos instrui a respeito da salvação e há na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo ainda, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós encontramos aqui que uma referência ao domínio do príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, Satanás, ele controla o sistema, através da política, da educação, da economia, através de homens descompromissados com a verdade, com políticas públicas que realmente venham favorecer o próximo. Operado nos cílios da desobediência. Então, ele traz aqui uma definição, daqueles que seguem esse sistema, defendendo seus valores e
se levantando contra a verdade do Evangelho. Infelizmente, tem aqueles que se diz cristão, mas acaba seguindo esse caminho e, na verdade, né, são os filhos da desobediência. Ele continua: andávamos nos desejos da carne. Então, o homem sem Deus, ele é dominado por essa natureza das obras da carne, buscando que o materialismo, os prazeres efêmeros, de uma maneira desenfreada. E ele continua dizendo: e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, ele está trazendo aqui uma indicação de um juízo, né, que virá sobre todos aqueles que estão afastados de Deus. Então, Paulo ele trata de um retrato. Como é o homem sem Deus? Ele está afastado, ele está alienado, ele está morto, né? Interessante que Paulo, diante desse quadro, ele diz que e vos vivificou, quer dizer, então a regeneração ela é uma obra do Espírito Santo. O homem, estando morto em pecados, em ofensas, ele não tem condição, ele está inerte diante dessa situação, dessa natureza corrompida que ele carrega. E ele não tem como reagir ou se libertar desse aprisionamento, vamos dizer assim, sobre a força e a influência do pecado. Então, é nesse contexto que Paulo apresenta a graça divina como uma solução para que o homem seja liberto, para que o homem seja salvo. Ele traz a palavra aqui, né, no Novo Testamento, a palavra para graça é charis, significa favor imerecido. Então, é favor imerecido por Deus a toda a humanidade. Já que a salvação, ela é o quê? Uma obra de Deus. Ela se revela pela graça que é em Cristo. E o homem, por si só, não consegue se libertar dessa natureza pecaminosa. E ele precisa o quê? Da graça de Deus. Interessante que essa palavra graça, ela aparece 216 vezes nas Sagradas Escrituras. 73 vezes no Antigo, com a palavra rem, que é também um favor, significa um favor imerecido de um superior a um subalterno, a um servo. E no Novo Testamento vai trazer o que? Essa mesma expressão. Então, literalmente, né, o favor divino da qual nós não somos merecedores dessa salvação. Então, a salvação ela é obra exclusiva da graça, impossibilitando que qualquer homem de se vangloriar pela salvação. Porque pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. E nós precisamos entender que é fundamental que nós entendamos que a graça é um ato soberano da vontade de Deus. Deus quis salvar a todos os homens. E Deus, na sua presciência, conhecedor de todas as coisas, mesmo sabendo que o homem, ele desobedeceria, ele pecaria, mesmo assim, Deus o criou, Deus o amou, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, Deus já havia preparado um meio de trazer redenção para a humanidade. Então, um ato da soberania de Deus. Também, graça, ela é um ato, né,
do favor, porque ela não é algo que é mérito nosso, mas ela é merecida. Ela vem exclusivamente de Deus, porque os nossos atos de justiça, como diz o profeta Isaías, são como trapo de imundícia, para nada servem. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, estabeleceu um meio de nós sermos justificados. E o sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente. Não precisa de mais nada. Apenas crer na verdade do Evangelho. Nós vamos ver que essa graça, ela é imparcial. Ela é para todas as pessoas. É para todos aqueles que creiam que, na verdade, é um ato do amor de Deus. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a graça, ela é um fundamento da salvação. Ela está em Deus. E a fé é um meio desse processo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente. Nós não éramos merecedores, mas Deus quis nos presentear. E o homem, para ser salvo, não é por mérito, é pela fé exclusivamente em Cristo Jesus. E a salvação é o fim desse processo. Então, a graça é o início, é o fundamento, é o favor imerecido, Deus quis salvar. A fé é o meio, a pessoa precisa crer no sacrifício vicário de Jesus, nessa providência de Deus, se arrepender dos seus pecados, para que ele possa ser salvo, que é o processo final ali da salvação. Então, a salvação a graça como base da salvação, nós temos que entender esse processo entre eleição e predestinação. Porque alguns acham que Deus predetermina uns para serem salvos e outros para serem condenados. Mas essa ideia, essa interpretação, ela é errada. Porque nós somos eleitos em Deus para serem salvos. Nós temos que entender que eleição é uma escolha, que é um ato de escolher que trata o quê? Da manifestação de uma vontade. E essa eleição é em Deus. Então, Deus escolheu o quê? Salvar todos os homens, através da verdade do Evangelho. Então, a escolha é de Deus. Deus escolheu salvar todos os homens. E todos aqueles que creem em Cristo, que eu aceito como seu único e suficiente Salvador, Deus predeterminou para serem salvos. Porque quem não crê nessa verdade já está condenado. Mas todos aqueles que creem estão predestinados. E o homem precisa responder o quê? A esse chamamento. Então Deus elegeu o quê? A salvação através de Cristo. E chama todos os homens para serem salvos. Então é um ato que da soberania de Deus, mas o homem precisa responder a esse ato. Nós chamamos o quê? De conversão. É fé, mas arrependimento leva à conversão. É mudar de atitude. É reconhecer o seu estado de pecaminosidade e que é totalmente dependente de Deus. Quando isso ocorre, dele aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós vamos ver que o homem é justificado. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então, o homem passa a ser uma nova criatura. Pelo processo que nós chamamos o que da regeneração. É que Paulo está dizendo, e ele vos vivificou, estando mortos o que? Em vossos delitos e pecados. O que Paulo está dizendo aqui, está trazendo é uma metáfora. Ele fala que o homem sem Deus, ele está morto
né? No sentido dele não conseguir se salvar, dele conseguir se libertar. Mas Deus o que? O ressuscitou através do Espírito Santo, mediante a graça de Deus, e somente assim ele pode ser salvo. Então, Paulo traz o que? Essa linguagem metafórica mostrando que o estado do homem após a queda é a morte espiritual. Então, o homem é regenerado, passa a ter uma nova vida. E essa nova vida agora, ele tem a ajuda do Espírito Santo que habita nele, levando a produzir o que? O fruto do Espírito. Em vez da pecaminosidade, das obras da carne, vai ocorrer o fruto do Espírito, que é o amor, que é a bondade, a benignidade, mansidão, paz, alegria, domínio próprio, temperança. São as virtudes de Cristo que são manifestadas em nós através do Espírito Santo. E o terceiro processo da salvação, justificação, regeneração, santificação. Então, quando a pessoa está em Cristo, Deus o considera santo. Só que essa santificação, ela é progressiva. Ela é instantânea, se torna santo, mas a pessoa precisa continuar nesse estado, seguindo o que? A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nesse processo da santificação, nós temos o que? A filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E vai ocorrer, nós esperamos o que? A glorificação, que é o estágio final da salvação, onde nós vamos receber o que? Um novo corpo glorioso e habitaremos para sempre com o Senhor. E diante dessa verdade, nós temos que tomar muito cuidado com algumas ensinos errados sobre salvação. Isso já se manifestou desde a antiguidade. Nós vamos ver que essa doutrina reencarnacionalista, ela surge com hinduísmo. São práticas religiosas, né, relacionadas ali da Índia, né, onde vai ter a presença no budismo, no janaísmo, e aqui no Ocidente nós temos a questão do espiritismo kardecista, que defende que o homem, a alma humana precisa atravessar ciclos de nascimento, chamado de reencarnação, para se purificar, para ir evoluindo até chegar a um estado de libertação final. Então, o espiritismo depende que a purificação moral é por meio de sucessivas reencarnações aqui nessa Terra. Enquanto nós veremos que essa doutrina, ela elimina a necessidade de um Salvador, levando o homem a ser salvo por mérito próprio, ao contrário do que revela as Sagradas Escrituras, que o homem é salvo pela graça, revelada em Cristo Jesus através das Escrituras. Então, os reencarnacionalistas, os que defendem essa doutrina, eles negam a suficiência do sacrifício de Cristo, essencial para a reconciliação da humanidade com Deus e do homem ser liberto do poder e da influência do pecado. Nosso comentador aqui traz outra ideia inadequada dos galacionistas. Os galacionistas eram judeus convertidos ao cristianismo, que trouxe uma controvérsia ali na Galácia, dizendo que a salvação em Cristo ela não estava completa e precisava ser incorporado elementos ali da lei, como a guarda do sábado, como a circuncisão, para que o homem pudesse ser salvo. Então, estavam misturando o evangelho de Cristo com a prática da lei, com o legalismo.
aonde vai levar Paulo a escrever essa carta aos Gálatas, mostrando sobre a liberdade cristã, que o homem é salvo exclusivamente pela graça, pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei, para que ele possa ser salvo. Então, nós entendemos, né, que essa doutrina, né, de apresentar normas, dogmas humanos como cumprimento da salvação é totalmente uma heresia. Heresia. Outro grupo, nós temos aqui o grupo dos gnósticos. Então, os gnósticos, eles tinham uma visão dualista sobre o mundo espiritual, que há uma força do bem e uma força do mal. E essas duas forças, elas se equilibram em uma guerra. Então, existe o que? Dois reinos opostos, que estão em constante conflito. E segundo os gnósticos, somente algumas pessoas alcançam uma iluminação para serem libertos da influência do mal e praticar o bem. Então, segundo eles, né, essa libertação é alcançada por meio de um conhecimento místico que que é dado através de alguns guias, de alguns gurus, que vai levar o homem a uma iluminação, a uma perfeição da qual ele possa ser salvo. E nós refutamos isso porque a graça, a salvação de Deus, ela não é limitada a um grupo de pessoas, mas ela é ilimitada a todos aqueles que creem na verdade do Evangelho. Nós temos também a questão do islamismo, aonde eles não creem no sacrifício vicário de Cristo. Ao contrário, a ideia islâmica é que o homem ele é salvo através das ações das pessoas, através de algumas práticas que está ali no Alcorão, né? Então, a salvação deles é pela obra no contexto deles, estando totalmente contrária ao que a Bíblia ensina a respeito da salvação, que ela é exclusivamente em Cristo Jesus, é obra de Deus. E também nós temos aqui, né, os testemunhos de Jeová. Eles dizem que existem duas classes relacionadas à salvação, né? Primeiro, tem aqueles que vão alcançar o céu, que é uma classe dos ungidos, somente 144 mil pessoas. Eles pegam alguns textos lá em Apocalipse, que não é nosso resumo aqui tratar disso, mas eles dizem que o céu vai herdar 145 e uma segunda multidão vai herdar a terra, né? Da qual não possui as prerrogativas espirituais para que sejam salvos e habitar no céu. Então, eles também ensinam que a salvação está ligada não exclusivamente à obra de Cristo, mas à sua organização, ligada a algumas regras, alguns dogmas estabelecidos por eles. E por último, nosso comentador aqui traz o mormonismo. Isso, né? Eles creem que numa salvação geral, que todas as pessoas serão salvos, segundo ele, após um período de castigo, né? Com exceção de alguns que serão considerados inaptos. Então, há uma salvação geral e tem uma salvação individual, segundo eles. E essa salvação, ela exige a fé em Cristo, você passar por alguns processos estabelecidos ali pela essa comunidade, por essa igreja, como um pré-requisito, né? Para que você possa ser salvo. Aí nós vamos ver que a salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Não é
algo meritório que o homem mereça. Não. É claro que o homem salvo, ele vai praticar as boas obras. Mas e as boas obras não salvam ninguém. Então, nesse texto, que nós precisamos entender que a salvação é a obra exclusiva de Deus, realizada por meio da graça e fundamentada no sacrifício de Jesus. Ela não pode ser obtida através de meios humanos, através do esforço religioso, mas ela é um dom de Deus para aqueles que creem na verdade do Evangelho e para aqueles que se arrependerem. Então, que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando graça e nos fortalecendo na graça que é em Cristo Jesus, para sermos fiéis até aquele grande dia. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.